Dando continuidade ao exclusivo especial Eleições 2024, as entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, vamos conversar um pouco agora com o Cláudio Pontes. Ele é pré-candidato à Prefeitura de São Gabriel. Na eleição passada foi o segundo mais votado e veio aqui contar para a gente, primeiro se apresentar, né? Seja bem-vindo, muito obrigada, e conte para a gente um pouco quem é Cláudio Pontes, por que Cláudio Pontes disputa os votos em São Gabriel e quer ser prefeito de São Gabriel. Obrigado, Rose, pela oportunidade, para a gente poder falar um pouquinho do nosso projeto aqui para São Gabriel da Cachoeira. Bom, sou Cláudio Pontes, eu cheguei com 1 ano de idade em São Gabriel, minha família até hoje reside lá. Eu sou casado com a advogada Daniela, sou pai de 3 filhos. De formação, eu sou administrador e contador, tenho algumas especializações. Depois terminei meu mestrado de saúde pública pela Fiocruz em 2021. O senhor nasceu em São Gabriel? Não, eu cheguei chegou com um ano. Com entidade Seus lá. pais eram militares? Sim, exatamente. Exatamente. Militares vieram transferidos lá do Nordeste, de Caicó, para São Gabriel da Cachoeira, e aí a gente ficou por lá, a família toda. Aí o senhor toda. foi criado em São Gabriel? Sim, cheguei com 1 ano de idade lá. E aí, me conte qual foi como o senhor se formou em São Gabriel, como é que foi a sua vida em São Gabriel? Sim, aí meu colegial foi todo em São Gabriel da Cachoeira, Sim. Inclusive todos os meus amigos de infância estão lá. Me formei no Colégio São Gabriel. Antes, na verdade, de terminar o ensino médio, vim para Manaus, porque na época lá não tinha faculdade, então vim concluir a faculdade aqui. E aqui eu passei no concurso público da Prefeitura de Manaus, fiquei concursado durante um tempo. Depois eu saí, fui trabalhar na Moto Honda, trabalhei já há mais de 5 anos. Foi quando tive a oportunidade de voltar para São Gabriel. Voltei para São Gabriel. Seus pais ainda estavam lá? Estão lá até hoje. Moram lá. Se aposentaram lá? Sim. Escolheram São Gabriel para viver? Sim, exatamente. Meus irmãos também moram lá. Entendi. Tem empreendimento lá. Aí o senhor volta para São Gabriel? Sim, eu volto para São Gabriel, exatamente, Fui trabalhar na saúde indígena, Às vezes o pessoal fala muito que eu trabalhei no DICEI. Eu nunca trabalhei no DICEI diretamente. Eu trabalhei na conveniada, que praticamente só contrata recursos humanos, Então, às vezes, tem alguns comentários lá, Cláudio trabalhou no DICEI, mas não. Diretamente no DICEI nunca trabalhei, Foi apenas na conveniada. Depois eu voltei para Manaus novamente, Tive a oportunidade de trabalhar aqui como diretor da atenção básica do estado do Amazonas, Onde tive de saúde indígena? Não, de saúde mesmo. Ah, certo. Lá na Suzano, exatamente. Onde tive a oportunidade de conhecer bastante municípios. Praticamente conheço mais de 50 municípios do estado. Foi em que ano isso, mais ou menos? Que período? De 2013 a 2016. Entendi. Isso. Também fui professor substituto do IFAM lá, dei aula lá de administração e contabilidade, no período diurno e também no período noturno, E atualmente eu estava trabalhando no COSEMP, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, como coordenador, onde eu tenho uma equipe de 9 pessoas com quem eu coordeno. Entendi, mas o senhor não é secretário municipal de saúde de nenhum município? Não. Eu já fui secretário de saúde em 2011, 2012 em São Gabriel da Cachoeira. Certo, entendi. Então, sempre entre uma atividade ou outra, um estudo ou outro, o senhor sempre tinha um contato com São Gabriel. De emprego eu volto para lá, Entendi. Senão, infelizmente, eu tenho família para criar, a gente precisa... Claro. Sustentar a família. E como é que surgiu a ideia de Cláudio Pontes se envolver com a política, disputar votos? Como a gente falou no início, não é a sua primeira eleição. Na última eleição, o senhor recebeu votos para ficar em segundo colocado. É considerado um candidato realmente que tem um peso eleitoral em São Gabriel. Nós que somos candidatos, que a gente não tem, vamos dizer assim, a base do município a sustentar, e a gente trabalha com votos conscientes, então a gente procura realmente mostrar proposta, Eu, na primeira eleição, eu fiquei praticamente em terceiro, ali empatado com o segundo colocado. Na segunda eleição, eu saí de 2.600 votos. Uma diferença de 9 votos. Isso. Impressionante isso. E para a segunda eleição, eu tive 6.001 votos, E agora a gente está realmente na nossa terceira eleição, Como que surgiu isso? Praticamente eu, quando fui secretário municipal de saúde lá, a gente deixou um legado. A gente implantou o CAPS, a gente aumentou o número de equipes de saúde da família, a gente aumentou o número de agentes comunitários, a gente implantou lá vários serviços que não tinha no município, inclusive parcerias. A gente fez parceria com o DICEI na época, tinha parceria com o Hospital de Oretê, com as irmãs que trabalham em Solução do Estado e Itaraquá, e também o Pastor Kim também, que faz um belo trabalho lá. Então a gente teve todas as parcerias e a partir daí,
E a gente, né, o pessoal veio, e aí, vamos lá, né? Não é uma escolha fácil, a gente conversei primeiro com a família, claro, em primeiro lugar, né? Pedi muita sabedoria de Deus, e aí a gente resolveu fazer né, esse primeiro pleito, que foi em 2016. Entendi. Foi a primeira vez que você disputou a eleição, então assim, a primeira vez já foi para prefeito. Sim, exatamente, foi para prefeito. E já prefeito. teve essa votação que é considerada muito boa para São Gabriel. Sim, né? sim. E aí na segunda chegou um pouco mais perto, qual foi a diferença? Foi 12 mil votos que o... praticamente isso. Foi o dobro, no caso, mas tinha um apoio muito grande, inclusive dos indígenas, né? Isso. Se a gente somar também todos os demais candidatos, praticamente 50%, né, também optou, né, pelos demais candidatos, e 50% também optou pelo atual. Isso. Era a votação do primeiro colocado, Curubão. Na eleição de 2020, a gente teve aquele ano atípico, né, da pandemia. Sim. Mas tanto na primeira eleição como parte da segunda e agora a terceira, eu fiz uma pré-campanha, né, rodando toda a extensão de São Gabriel da Cachoeira. Então posso dizer que eu conheço São Gabriel. Eu fui até no Alpés, até Querari, eu fui até Namuí, Rio Negro, até Cucuí, Tiquiés, até Santa Terezinha, Papuri, Boca da Estrada, Baixo Rio Negro. Entrei lá pro Taraquá Igarapé, no Cunuri Igarapé, fui na área Yanomami, fui pro Maiá agora semana passada. Então assim, eu posso dizer que eu conheço São Gabriel de ponta a ponta. Tá bronzeado também. Isso. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, quando eu fui pedir informação, até dos outros candidatos, conversando e tal, para falar das candidaturas que estavam colocadas, e já tenho contato com os outros candidatos por ser repórter, né? Uhum. Já entrevistava o Marivelton de outras matérias, o próprio prefeito, né? Afinal de contas ele já está lá reeleito, o grupo político dele, enfim, o Cleudimar, que é pai do Curubinha, e todos, assim, de quem eu perguntei, eles se referiam ao senhor como Cariua, que é considerado não indígena, né? É um não indígena, um branco. Eu também devo ser chamada, embora eu tenha um rosto de amazonense aqui, não é muito característico, quando você não tem uma etnia, você é chamado de Cariua. Como é que o senhor encara esse tipo de identificação num município que tem mais de 90% da população indígena, tem um eleitorado indígena muito forte também? Quais são os desafios de um Cariua numa disputa com 2 indígenas, 3, né? Acho que até mais. Até mais, praticamente, né? Todos, né? Todos os outros candidatos são indígenas. Olha só, apesar de não ter nascido em São Gabriel, mas eu me considero de lá. Cheguei com 1 ano de idade, como eu falo, a gente come a comida típica, anda lá. Apesar a questão aí não é nem de nascer ou não nascer, a questão é de ser indígena ou não, né? Pelo que eu percebi da fala deles. Porque, na verdade, quem cria essa narrativa são os próprios, infelizmente, adversários, né? Porque você andando lá com a população mesmo, ela não coloca essa diferença tão presente, né? Você anda lá na comunidade, você conversa, ele lhe trata, né, você igualmente, né? Então os adversários acabam criando essa narrativa aqui de haver continuidade, né, vamos dizer assim, dessa ala indígena, né? Mas a população mesmo, que a gente nota, eles não fazem muita essa separação, entendeu? Para eles, na verdade, eles estão começando a observar agora, o que vale a pena é a pessoa que tem a competência para fazer uma boa gestão no município. Propostas para os problemas que estão colocados na cidade. Exatamente. E o senhor se considera preparado para esse tipo de desafio? Preparado para esse desafio, com certeza. E na sua opinião, quais são os principais problemas, os principais desafios de quem está disposto a gerir São Gabriel? O que o senhor pretende colocar como uma ação assim, mais imediata, caso o senhor venha a sair vencedor nessa disputa? Olha só, como a gente sempre coloca, primeiro dar continuidade das obras inacabadas. Eu sempre falei isso nas minhas 2 campanhas, que a gente não pode simplesmente assumir uma gestão e dizer, eu não vou continuar aquela obra porque o fulano começou. Então, acho que não existe isso. Primeiro que isso é dinheiro público, a gente precisa dar, sim, essa continuidade. Tá? Entendi. Desculpa, só interromper um pontinho, que eu vi isso em comum na sua fala e do Marivelton, quando você falou em obra inacabada. Ele fez essa crítica, mas no sentido de dar continuidade ao que já está funcionando e funcionando bem. Não que haja obras paradas em São Gabriel. Não, há obras paradas em São Gabriel, de várias gestões. A obra parada, sim, entendeu? Então precisa dar continuidade. Porque hoje, se há muito uma fala assim, olha, se fulano ganhar, a obra vai ser paralisada. E isso aí eu deixo claro
que numa possível gestão nossa não vai haver essa paralisação, vai ter continuidade realmente dos serviços. Entendi. E quais são os outros pontos que são importantes? Olha, ponto número 1, acho que é a água na cidade, entendeu? A gente sabe que fica esse empurra entre a prefeitura e o governo do estado. Então, assim, eu acho que a COSAMA reassumiu lá, e a COSAMA a gente tem cobrado constantemente aí, a equipe do governo dela dá continuidade, e para o próximo dia provavelmente nós teremos alguma novidade em relação a isso. Então, assim, mas enquanto isso não se resolve, o que a prefeitura tem de fazer? Eu acho que tem de fazer postos artesianos em bairros e ruas, para quê? Para amenizar pelo menos o problema de imediato da população. O problema é você colocar água, entendeu? População, que isso eu acho que é um dos anseios principais da cidade. Água tratada, o senhor fala. Água tratada, exatamente. Então, assim, ou tem local que nem água tratada? Não, tem local que nem água tratada, né? Tem, isso, porque a reclamação é muito grande. Às vezes, 3, na área urbana da cidade. Na área urbana, nós estamos falando da área urbana, tá? Que tem dias aí que ficam entre 3, 4 dias sem água. Nossa. Entendeu? E aí fica aquele empurra. Porque como a COSAMA reassumiu lá, a prefeitura fala com a COSAMA, entendeu? E aí não resolve, né, esse problema lá para a população. Tá? Eu acho que pode falar, não, outro ponto, eu acho que é a segurança, né? A questão de álcool e droga, principalmente a droga, ela está muito clara na cidade. A gente precisa fazer realmente esse movimento muito forte com o governo federal e estadual. Eu falo, não é uma competência direta do prefeito, sim, mas é competência, sim, do prefeito de chegar aqui e de cobrar, né, incessivamente aqui o governo do estado, o governo federal, para que aumentar o efetivo lá, para que a gente possa resolver isso. E é uma das cidades que tem essa, tem porta de entrada, né? E elas, eu digo assim, em vários municípios você não tem a presença institucional de estado e o governo federal também. São Gabriel tem, mas a presença de questões irregulares é muito maior que essa presença institucional. Você tem a presença do Exército Brasileiro, que faz um papel realmente formidável, mas eles são pelotões de fronteira, e você tem uma extensão enorme de São Gabriel da Cachoeira. Então isso realmente dificulta. Você tem caminho lá que você entra na Colômbia, você vai sair lá perto de Santa Isabel. Então são essas questões. Agora com a base Arpão, né, que foi instalada lá, você vê realmente essa quantidade de drogas ser pega constantemente, inclusive no aeroporto municipal. Sim. Porque eles estão mudando a rota, né? Inclusive em voos que são considerados institucionais. Tem uma investigação recente nesse sentido. Exatamente, que foi pego lá, e realmente eles estão, né, a polícia está investigando isso. Mas infelizmente você não tem a presença do Ministério Público Federal, você não tem a presença, o efetivo pequeno da Polícia Federal, entendeu? Então, assim, eu acho que é nesse ponto que você precisa, né, ser mais insistente realmente, e cobrar a atuação desses órgãos lá no município. Olha, tem questões que foram levantadas na gestão passada, e aprovações de estudos de mineração, enfim. Eu queria saber o que o senhor pensa a esse respeito. É uma área muito preservada, é uma área que tem uma identidade cultural muito grande também, né, para o resto do mundo, mas que também é vista como possibilidade de garimpo, enfim, de mineração. Qual é a sua visão a respeito de quem olha como possibilidade econômica para São Gabriel esse tipo de questão mesmo? Olha, esses pontos polêmicos, de exploração. Esse ponto polêmico eu sempre sou bem claro. Eu deixo a cargo realmente da própria população realmente fazer uma decisão sobre isso. Acho que precisa ser consultado, acho que existe uma legislação, a legislação precisa ser realmente, né, eu acho que ampliar a discussão para que realmente seja, se for o caso, que seja, né, viável isso, mas sempre com o consentimento da população. Acho que precisa essencialmente ouvir a população. Vocês têm desafios na área urbana de questão de moradia, educação e saúde? Tem características diferentes das comunidades, a maioria delas é comunidade indígena, né? Sim. A gente tem questão assim, saúde e educação. Educação primeiro, por exemplo, você não tem uma escola municipal dentro do município, você tem prédios alugados. Você tem escola municipal, mas que hoje não está servindo para esse fim. Então a gente precisa construir escolas municipais, construir creches que estão todos com prédio alugado, né? Essa questão a gente escuta muito na comunidade, a questão a merenda escolar não chegar no tempo oportuno, praticamente chegando no final do ano, você tem a falta de material didático, você não tem valorização do professor com capacitação constante de cursos, de graduação, né? Outra coisa, nós temos lá, como nós temos áreas, né, de difícil acesso, nós temos algumas áreas que não tem professor graduado, são professores acadêmicos. Você precisa manter esse professor acadêmico, só que você precisa qualificar ele, ofertar um curso superior para ele melhorar o ensino. Tá? E no final do ano, realmente, o pagamento do Fundeb, né, que há uma reclamação constante que eles não estão sendo beneficiados, os professores, com essa sobra. Esse é um desafio
possível, né? Porque o Fundeb ele nunca deve às prefeituras, nunca deve nos repasses. Sim, exatamente, é isso mesmo. E já na área de saúde você tem uma questão lá do hospital, que há um convênio entre o Estado e o hospital e o Exército Brasileiro, então você há uma reclamação muito grande da população, apesar que, como eu sempre coloco, eu acho que a gente precisa saber a importância mesmo do Exército lá no contexto lá local, mas a gente precisa realmente começar a vislumbrar, eu acho, um hospital com convênio realmente entre o município e o Estado. A construção de um hospital ou concentrando nesse que já tem? Você pode começar ali com um serviço de pronto atendimento para desafogar o hospital, você pode... Como uma UPA. Como uma UPA, exatamente. Né? Você pode pegar as unidades básicas de saúde e ampliar os horários de atendimento até 10 horas da noite, pelo menos, que desafoga aquela questão de 18 horas ali dos hospitais, né? Então você consegue fazer isso aí. E aí trabalhar muito também prevenção, porque aí você tem que ter também questão de água, questão de trânsito, que você precisa envolver outras instituições também para você resolver a armazém de São Gabriel. Para não pressionar tanto a saúde. Para não pressionar a saúde. É comum a gente receber reclamação de racismo para os indígenas que procuram um hospital de guarnição. O senhor tem esse diagnóstico? O que o senhor pensa a esse respeito? Olha, assim, a gente tem reclamações constantemente de um atendimento ali, viu? Mas, como eu sempre coloco, eu acho que precisa realmente o gestor municipal assumir seu papel e chegar juntamente com o Hospital de Guarnição, que é subordinado à 12ª Região, e a Secretaria de Saúde, e você realmente colocar alguns pontos ali no I. Porque você tem simplesmente ali um afastamento da gestão municipal do hospital. Por exemplo, assim, quanto que o município investe lá dentro do hospital? Entendeu? O que ele fornece para o hospital ali, de parcerias? Então, acho que falta essa aproximação também, para depois realmente a gente tomar realmente algumas posições, né, em relação à saúde do município. Mas, eu volto a dizer, você tem a área indígena, que é de responsabilidade do DICEI, mas em um momento isenta do município de entrar lá dentro e fazer seu papel. Acho que você precisa da parceria. Nós temos lá o Hospital de Oiretê, também, que não pode ser esquecido. Você tem um ambulatório Nossa Senhora das Dores, você tem um ambulatório Assunção de Sana, que também é de responsabilidade do Estado, mas que o município também tem de atuar lá dentro. E não atua? Não atua, exatamente. Esse é um hospital de Estado, mas teria de ter um convênio com a Prefeitura para atuar ou não? Já existe esse convênio? Não, já mas existe, a Prefeitura, né? Hoje, praticamente, nos municípios, né, existe coparticipação, né? Por exemplo, Bacéia e São Isabel, que são nossos municípios ali vizinhos, né? A gestão, por exemplo, o diretor é do Estado, mas há uma participação muito grande do município lá dentro. Ele atua lá dentro, ele contrata funcionários, né, compra medicamentos, né, contrata médicos principalmente para fazer ali a questão das cirurgias eletivas, que não acontece em São Gabriel. Mas, por um lado, volto a dizer, você tem uma equipe de médicos que é disponibilizada pelo Estado, que poucos municípios têm, que São Gabriel tem. Você tem o cirurgião, você tem o ortopedista, você tem o obstetra, você tem o anestesista, principalmente, e o pediatra. Então, são opções que tem lá dentro, que precisa, como disse, obrigado. Você precisa só, eu acho que sentar com a 12ª, sentar com a Secretaria Estadual e você encontrar meu Organizar melhor. Organizar melhor. O Marivelton, na entrevista, também deu essas indicações. Existem muitos problemas, eles precisam ter propostas mais complexas de resolução na característica da região, mas, na visão dele, como o senhor está expondo agora, há circunstâncias que precisam de ajuste e que teriam já um grande reflexo no serviço que é oferecido à população, como o senhor acabou de dizer aí, na questão da saúde, né? E na questão da educação. Gente, simplesmente porque vamos ter uma briga política entre o gestor atual e o governador, que você simplesmente fala, não, o problema não é meu. Eu acho que se você, como gestor, volta a dizer, o atual gestor, você tinha de procurar sim o Estado, realmente, e você ser incisivo nessas questões de saúde e segurança que existem no município. Entendi. Olha, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da lixeira pública. É um desafio para todos os prefeitos no país inteiro. Imagino que São Gabriel seja também uma questão. E, bom, outros dados que são característicos da região e que o senhor acha que é importante que tenha propostas diferentes para São Gabriel. Você tem a questão da lixeira pública lá, porque você tem uma legislação. A legislação fala que realmente na instalação da nova lixeira não pode ter, né, igarapés, né, afluente de água, né? E em São Gabriel é bem complicado isso. Mas uma aldeia na frente, se eu não me engano, né? Mas você tem praticamente uma área, né, que já foi estudada. Agora, assim, se descobriu que essa área também ela faz parte de um círculo que é parte da aeronáutica, entendeu? E aí você precisa realmente fazer esse vamos dizer assim, sentar também, né, com
com a Coronados para ver realmente se há disponibilidade sim de ceder esse espaço para fazer um novo lixão. Lá onde já está funcionando? Não, mais à frente, se não me engano, no quilômetro 13 ou 14. Entendi. Uma área mais ou menos que foi estudada, que é uma área plana e não tem realmente igarapé próximo. Entendi. E tem alguma outra questão que você acha relevante, importante, que acontece hoje em São Gabriel e que é reflexo de um programa que é aplicado nacionalmente, mas que não serve para uma região como São Gabriel da Cachoeira? Não entendi a pergunta. Por exemplo, o Bolsa Família, né? O Bolsa Família ele é um programa extremamente importante, necessário em todo o país, mas muitos indígenas dizem que ele teria de ter características diferentes em São Gabriel em função de um desalinhamento que promove alguns grupos indígenas, alguns tipos de etnia. Yeah. Não, o programa Bolsa Família é um programa essencial para o município de São Gabriel da Cachoeira, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o que falta ali é você realmente dar continuidade do que o Bolsa fala, você qualificar realmente profissionais para eles sair também desse programa, né, em determinado período aí da sua, né, dentro da sua realmente validade. Só que a questão toda de São Gabriel, vamos dizer, é o custo disso, né? Você mora numa área indígena, numa área de difícil acesso, que você desce para receber seu benefício, né? Às vezes 600, 700 ou um pouquinho mais. Só que o deslocamento para você voltar para a sua comunidade praticamente acaba o recurso. Né? Uhum. Entendeu? Então é esse que é o principal gargalo. Então, às vezes as famílias realmente deixam juntar ali 2, 3 meses, né? Para poder descer, para tentar fazer realmente uma compra. Então, eles acabam vindo para a cidade, praticamente gastam tudo, voltam com pouca coisa. E daqui a 3 meses faz a mesma rotina. Então, acho que você precisa, sim, ter um programa diferenciado para, nesses casos, né, de localidade. Porque muitos indígenas, infelizmente, assim, tá praticamente sobrevivendo mesmo desse benefício. Não, é de renda própria, né? Precisa produzir muita farinha, precisa produzir realmente, né, pescado, banana, produtor, e isso aí tudo sai caro. Esse deslocamento da comunidade até uma sede do município, por exemplo, se você trazer abacaxi, 3, 4 dias de viagem, o abacaxi realmente Como já é o nome da comunidade, desculpa? Então, você tem a comunidade do Içana, que produz muito abacaxi. Aí, então assim, às vezes 2, 3 dias realmente de deslocamento, né? Então, assim, o produto não aguenta chegar na cidade. Para trazer esse produto. Não necessariamente são as mesmas pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, ou às vezes até são também. E eles acabam utilizando o recurso da produção deles para pagar esse deslocamento para receber o Bolsa Família, porque o combustível é muito caro, né? É muito caro, muito caro. Entendi. Entendeu? Bom, tem uma outra questão, a gente deu aqui no ano passado uma pesquisa da pesquisadora socióloga da Universidade Federal do Amazonas, a Flávia Mello, sobre violência contra mulheres e meninas em São Gabriel. E os dados que ela fez estudo, né, do levantamento todo de dados da polícia, dos registros da saúde em São Gabriel, dão a indicação que a maioria dessas violências é cometida por militares. O que o senhor pensa a respeito, né, dessa questão da saúde e da violência sexual contra as mulheres em São Gabriel da Cachoeira? No nosso plano de governo tem lá uma ação em relação a isso, né? Então isso é uma questão séria que precisa trabalhar com toda a sociedade civil ou realmente as instituições oficiais, como FUNAI, né? Eu acho que a própria FURIN precisa também trabalhar, Defensoria Pública, né, promotoria. Isso é o caso realmente de trabalhar as escolas, tá? Esses números, eu acho que quando a gente faz o levantamento lá prévio, lá conversando lá na parte de segurança, violência, né, doméstica e pequenos furtos, é quase 85% dos casos de São Gabriel da Cachoeira. Por isso que eu volto a dizer, eu acho que o gestor ele precisa realmente encarar essa problematicamente de frente, tá? Chamar as instituições, todas as instituições, você fazer um programa sério, entendeu? De conscientização também, você não pode esquecer disso, entendeu? Porque tem essa questão de militares, assim, é só eles que causam esses danos ou são todos? Então, assim, é deixar claro que a pessoa precisa ser penalizada se ela fizer isso. Independente entendeu? do que independente realmente de ser militar ou não. Então tem que ser claro isso na cidade. Entendeu? Eu acho que assim, que eu volto a dizer, por isso que você tem que trabalhar muito nas escolas, eu acho que assim, desde cedo, entendeu? Você precisa fazer palestras, né, nas associações, nos movimentos indígenas que tem lá, nas associações,
né? E você deixar bem claro que a partir daquele momento todos os órgãos oficiais, principalmente de justiça, vão cobrar realmente, né, quem fizer realmente qualquer tipo de violência contra a mulher, que isso é inaceitável. Muito bem. Eu vou caminhando agora para a terceira parte da nossa entrevista, que é para falar sobre apoiamento partidário, mas eu deixo à vontade, senhor, à vontade, se houver mais alguma proposta, alguma questão que o senhor queira compartilhar com o nosso ouvinte, também com a população de São Gabriel, por meio dessa entrevista, que seja importante como proposta sua para o município. Certo. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, eu digo que o nosso plano de governo, né, é bem amplo. A gente tem espaço pela modernização da gestão. Acho que oferecer serviço de IPTU online, a gente precisa pleitear lá a fiscalização das ruas, né, melhorar realmente também a estrutura. Essa questão de estrutura água, urbana, né? Estrutura urbana, exatamente. Essa questão de né, arborização. São Gabriel é uma cidade linda, mas ela, assim, a estrutura da cidade, né, precisamente fazer o melhoramento, né, calçadas, ruas, avenidas, né, precisa ser iluminado, você precisa lixo, arborizar, né? Lixo, entendeu? Uma questão muito séria, você precisa definir os horários, né, chamar ali todo mundo, os comerciantes todinho, pra gente definir um horário certinho e a gente, né, cumprir nossa parte. Você tem a questão ali da juventude também, né, que essa oferta de droga hoje está muito solta na cidade, você precisa fazer um combate muito grande. Eu sempre falei, você precisa começar isso aí desde cedo nas escolas, tá? E aí a gente tem questão de educação, né, voltar ao fardamento, voltar à merenda escolar no tempo oportuno, material didático. Não tem fardamento mesmo? Não tem fardamento. Foi um outro ponto que Marivelton colocou também tem. aqui, do fardamento. Sim, não tem, exatamente. Tá? E volto a dizer, e capacitar os professores. Você tem muita reclamação lá dos professores que estão na sede. O aluno veio do interior para a sede do município e com certa dificuldade de aprendizagem. Então, assim, não adianta você culpar o professor do interior. Primeiro você tem de qualificar o professor, né, ter estrutura, ter merenda escolar, porque você sabe que merenda escolar é um incentivo do aluno ir para a escola. Ninguém vai conseguir estudar se tiver com fome, né? Com a barriga vazia. E aí você precisa realmente investir no professor para depois cobrar a qualidade. Muito tá? bem. E aí você tem a questão também de cultura, você tem ali os pescadores, você tem os artesãos que precisam ser incentivados. Os produtores rurais, os ramais precisa ter realmente, né, melhorar as vicinais, melhorar o escoamento. Tá? Eu acho que tudo isso está composto no nosso plano. Muito bem. Agora vamos para a nossa terceira parte da entrevista, que é falar sobre as alianças partidárias. O senhor conseguiu reunir partidos de peso na sua legenda, na sua chapa. O senhor é do Podemos, sim. Mas o senhor conta ali com o apoio do PSDB, Cidadania, o PSDB, partido do senador Plínio Valério, que inclusive tem feito críticas e tem se colocado como uma voz muito antagônica, quase de adversário, de inimigo do movimento indígena. Isso ajuda ou atrapalha em São Gabriel? É uma pergunta que eu vou já lhe fazer. Mas também, só colocando os outros partidos, o senhor tem o apoio do Mobiliza, do deputado estadual Wilker Barreto, que também é candidato aqui em Manaus, e do União Brasil, que é nada mais nada menos o partido do governador do estado, Wilson Lima. Então, primeira pergunta antes relacionada ao senador Plínio é como atrair todos esses apoiamentos e como o senhor considera que eles possam ser importantes nessa disputa desse ano. Cada partido ele tem pessoas por trás, né? Então, assim, o PSDB, então já falando Cidadania, ele é praticamente composto, o presidente, né, é o Silvio, ele é realmente lá do Isana Banil, então ele tem todo realmente vamos dizer assim, pessoas, né, que estão realmente ligadas também ao movimento, que estão lá ligados, né? Mobiliza também, e União Brasil, quem está à frente lá é o Erison, né, que é irmão do Edinho, tá? O irmão que foi um dos candidatos. Vice-prefeito. Não, ele já foi presidente da Câmara. Certo. E atualmente também será apoiador nosso, né? Entendi. E que está à frente ali praticamente. Ele foi o segundo lugar quando o senhor teve 2016, 9 votos a menos. Entendi. Isso mesmo. Ele concorreu a 2020, ficando em terceiro, e dessa vez... E ele está com o senhor? Sim, ele está com ele não é um nome famoso no Amazonas, no âmbito estadual, mas para São Gabriel, então, é fundamental esse apoio, porque os dois mais votados depois do prefeito, né? Sim, exatamente. Na eleição passada. Exatamente. Muito bem. Tá? E a gente está com a União Brasil, né? Que é realmente partido ligado ao governador, que vai ser uma das bases de apoio nosso.
Uhum. Como é que está a sua relação com o governador? Viu que as representações municipais desse partido, a sua articulação é excelente, o senhor citou cada um deles. Como é que é a sua relação com o governador Wilson Lima? O apoio dele ajuda, atrapalha? Qual é o peso do governador na sua leitura em São Gabriel da Cachoeira? Não, é muito importante, né? Porque, enfim, essa questão da água e da estrada de Manaus passa pelo governo do estado. E a gente tem excessivamente cobrando, né, das secretarias aqui que tome uma posição oficialmente em relação à questão da água lá, tá? E em relação da estrada de Manaus, que foi um convênio com a prefeitura, né, que deve estar nas tratativas aí de continuidade ou não, né? Então, é importante sim o peso do governador. Enfim, né, o município praticamente que não tem arrecadação própria, tem só questões realmente locais ali, né, pequenos ISS, IPTU. Então, o governo do estado sempre é importante e é essencial realmente para que a gente avance em qualquer município. Você acha que o governador vai lá durante essa eleição? O senhor aguarda? Tem toda uma agenda, eu imagino, como governador e também de campanha política, né, aqui em Manaus e tudo mais. Sim. Eu acho que antes do meu retorno para São Gabriel eu devo conversar com ele, tá? E vamos ver essa possibilidade da ida dele lá. Realmente, eu não sei como é que tá a agenda dele. E o cidadania, como é que o senhor avalia esse peso do Plínio Valério? Por ser um senador, evidentemente que é importante pelo cargo dele, mas ao mesmo tempo ele tem um discurso que tem irritado muito as pessoas ligadas ao movimento indígena. E se há um local no Amazonas que o movimento indígena é forte, esse local é São Gabriel, né, da Cachoeira. Olha, o senador Plínio, ele tem sua própria ideologia e suas convicções, né? Convicções, né? Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito, entendeu? Não são necessariamente as suas. Não são as minhas. O Amon tem se posicionado assim aqui também. Exatamente, são convicções dele, são na sua luta deles, né? A gente, lá em São Gabriel, a gente fez a união com o partido. Na verdade, assim, a conversa foi com o PSDB, com o presidente Silvio, né? Então, assim, que acaba ser ligado realmente ao senador, né? Mas o senador, acho que assim, ele tem uma posição firme, né? Ele defende essa bandeira dele, mas como eu falo, a posição dele, a posição do Cláudio realmente é outra. Muito bem. Bom, e eu queria saber como os outros senadores, senador Omar, Aziz, que é sempre uma liderança muito importante, não precisa nem falar, no estado do Amazonas, Eduardo Braga, eles apoiam o candidato do prefeito. Assim, o candidato do prefeito tem uma quantidade muito grande de partidos importantes e de políticos com mandato. Eles sempre falam isso, na verdade, como um diferencial deles também, que isso é importante para São Gabriel. Até quando, em fevereiro, eu estive lá, tentei conhecer o senhor, mas acho que era um momento que o senhor não estava presente na cidade, a semana que eu estive lá. E aí, eu lembro da fala dele durante o lançamento do sobrinho, do pré-candidato, que a Marina Silva estava lá, no mesmo dia, em outro evento do Marivel. Então, ele disse, olha, o importante não é o ministro, porque o ministro só vai fazer o que o presidente manda. O importante, com as emendas, é nós termos os apoios de deputados federais e senadores. Como é que o senhor avalia isso, assim, em relação à construção de uma candidatura que vai enfrentar um grupo, né, que se apresenta dessa maneira? Olha, primeiramente, como falo, eu tenho fé em Deus e eu tenho a população do meu lado. Eu tenho rodado bastante o interior, né, sem dúvida nenhuma, eu tenho trabalhado bastante na cidade, e a cidade realmente, você vê realmente, algumas pesquisas que saíram, né, praticamente, eles dão vamos dizer assim, uma visão do que eles acham da atual gestão, tá? E só que a gente não pode esquecer realmente que o próprio gestor atual, quando ele ganhou lá em 2016, ele não tinha base política, né? Então, assim que você se torna prefeito, esses apoios vêm automaticamente. É isso que eu sempre falo, entendeu? Você vê um senador, claro, e você também como prefeito, você tem que ir atrás. Então, vem um senador, vem deputados federais, vem os ministérios, vem o próprio, realmente, os ministérios e o presidente, né? Você precisa procurar essas pessoas realmente para você, né, levar realmente os anseios da população de São Gabriel da Cachoeira. Então, assim, esses apoios que eles têm, tem peso, mas eu acho que é mais, você precisa ter realmente coragem de você realmente enfrentar esses desafios de São Gabriel da Cachoeira, você realmente mostrar a sua dedicação, seu plano de trabalho, e você precisa ter Deus também no coração, né? Eu acho que eu sempre entrego tudo, né, em primeiro lugar Deus, né, para depois a gente e tudo será nos acrescentado, né? Eu vou dizer assim, né? Então, eu tenho fé que a gente vai sair vitorioso nessa. Minha base de vereadores realmente tem uma base muito sólida hoje em dia no interior, tá? O Içana, o Alpés, Tiquié, Rio Negro,
a área do Yanomami, nós temos vereadores de lá, nós temos vereadores bons. E o senhor tem apoio desses vereadores? De vereadores de lá, que moram lá, residentes lá. Então, se sofreu nenhum tipo de perseguição para lhe apoiar? Eu não sei, sempre tem essas Não essas existe questões, isso, né, eu estou te falando, política. essas são narrativas que são criadas realmente pelos adversários, tá? Não existe narrativa. Onde a gente é bem recebido, bem aceito, tá? Então, assim, com essa articulação, e bons vereadores na sede do município também, inclusive alguns ex-vereadores, né, que estão nos apoiando. Nós temos a atual vereadora também de mandato que está nos apoiando, e isso que a gente tem fé que a gente vai chegar. E a última perguntinha, antes de a gente passar para as suas considerações finais, eu queria que o senhor pudesse ser um pouquinho mais objetivo também, que o nosso tempo está estourando. Mas o senhor chegou a conversar com o Marivelton Baré, que é um outro candidato que eu penso que também tem uma boa mobilização, além do senhor, pelo histórico, né, eleitoral que o senhor tem em São Gabriel. Vocês chegaram a conversar para apresentar uma candidatura, uma chapa, como a gente fala, de oposição, juntar forças ou não foi possível? Conversaram, mas não foi possível, enfim. Olha, São Gabriel, a união sempre é muito complicado, desde as eleições passadas. No primeiro pleito foi 10 candidatos, no segundo foi 7, agora praticamente 7 novamente, né? Eu tive uma conversa com o Marivelton, lógico, lá no início, logo quando ele resolveu sair candidato, que eu já era candidato, vamos dizer, desculpa, pré-candidato, né? Eu já era, então meu nome já vinha sendo trabalhando, então ele me chamou para uma conversa dizendo que também seria lançar. E a gente ficou conversando realmente no decorrer do tempo. E no decorrer desse tempo da agenda, como eu falei, eu foquei muito na minha pré-campanha de rodar bastante, né? Agora praticamente na reta final aí das convenções, que a gente sentou, mas ele tinha um alinhamento, né? Ele tinha um alinhamento do grupo dele, eu tinha outro, infelizmente não deu para fazer a composição. E tem uma questão de projeto nacional da rede de candidaturas indígenas, eu imagino que também tenha peso também. Bom, excelente entrevista, eu gostei demais de conversar, de conhecer o senhor, conhecer todos os candidatos lá de São Gabriel a propósito, conhecer um pouco mais da cidade também por meio da fala de vocês. Eu abro agora o espaço, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de vir aqui no estúdio com a gente e abro espaço para suas considerações finais. Tá bom, então obrigado, Rose. Eu sempre falo, né? Acho que São Gabriel precisa de um gestor de verdade com competência. A gente não dá para brincar ali de fazer gestão. Com você assume o município de São Gabriel da Cachoeira, você tem de enfrentar realmente assim, os problemas de frente, independentemente se o governador ou o deputado te apoiou ou não, você precisa cobrar deles realmente para ele fazer a sua parte em São Gabriel da Cachoeira. Então você vai ter um prefeito lá, volto a dizer que eu vou cobrar o governador, mesmo sendo aliado, realmente, para que ele cumpra realmente as promessas que foi feito realmente na época de campanha. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, boa campanha e boa sorte.